E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o gerente de produtos da Balagro, Lécio. Lécio, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia. E também o Aldo, que é o gerente comercial. Aldo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, todo mundo que está nos assistindo. Bom, hoje nós vamos tratar um pouquinho de nematóides, manejo, a importância dessa praga, e, enfim, e o nematóide já faz tempo que a gente fala nela, que nós acompanhamos especialistas fazendo alerta. Não é privilégio de um estado ou de outro, o Brasil inteiro enfrenta os problemas com nematóide. Não é uma praga exótica, ela é nativa. E acontece que com os manejos recorrentes, aumentando a população. E com esse aumento da população dos nematóides, começam a ter os problemas. Diagnósticos ignorados, ou às vezes o vizinho trata de um nematóide, o outro acha que nematóide é tudo igual, pronto, está lá fazendo o mesmo manejo do vizinho, quando na realidade ele precisava de uma atenção diferenciada. Quando a gente fala desses manejos, e especialmente dentro do manejo biológico, que é uma área que tem crescido, Lécio, como é que está esse manejo biológico para o nematóide? Bom, hoje o manejo biológico ele está se consolidando como uma principal prática aí para ajudar a controlar esse organismo, né? O nematóide tem crescido muito, na verdade ele não tem crescido, ele já está lá no solo e hoje o produtor está aprendendo a enxergar o problema, que todos chamavam de inimigo oculto, e o controle biológico vem se firmando aí como uma ferramenta, mais uma ferramenta. Na verdade, o manejo de nematóides ele é composto por se fazer manejo integrado, né? Usar várias práticas, e o controle biológico ele tem se consolidado aí como uma ferramenta bastante importante dentro desse controle. Quando a gente fala aí nessa questão das práticas e a gente fala de ferramentas conjunto e tudo, e o manejo biológico, a gente poderia dizer que o manejo biológico ele consiste mesmo naquele equilíbrio do solo, de ter um bichinho que come outro bichinho? Sim, na Balagro principalmente ela trabalha com ferramentas onde a gente tem organismos que controlam diretamente o nematóide. Existem várias práticas aí, principalmente dentro do biológico, onde você tem organismos que inibem o nematóide e outros que controlam diretamente, né? Que eles interferem diretamente na reprodução do nematóide. São aquelas situações que às vezes tem alguns inimigos que usam a larva para sobreviver e tudo, e acaba impedindo a reprodução desse nematóide. É por ali mesmo? Exatamente. Existem fungos hoje que podem atuar diretamente sobre o nematóide, principalmente ovos, fêmeas aí de nematóides que são os responsáveis pela presença, a multiplicação deles no campo, e esses organismos conseguem afetar diretamente a reprodução do nematóide. Quando a gente está numa palestra ali, que às vezes a gente vê aqueles slides, fica muito fácil para a gente compreender, a gente vê aquele desenho que vem o fungo dentro do ovo, que ali, pronto, já aquele ovo, vamos pegar assim, no ovinho de lagartinha que você ia encontrar aí no cantinho da sua casa, tá só a casquinha, não tem mais, o interior dele foi consumido. Exatamente, o fungo ele se alimenta do nematóide, do ovo nematóide. Vamos colocar assim, então, ele se alimenta da gema. Isso, se alimenta da gema. Aí pronto, não tem mais jeito de reprodução. Não tem mais reprodução. Aquele ali não serve. Ali não tem mais. E acontece, às vezes a gente viu aí num primeiro momento em que os biológicos foram chegando, e havia aquela preocupação. Mas eu posso ter a proliferação daquele fungo daqui a pouco, de ter esse desequilíbrio? Não, o fungo é natural do solo, né? É isso, o micro-organismo é natural do solo. Sabe? É porque se acaba o nematóide, o fungo também não vai proliferar, porque ele não tem alimento. A tendência é sempre voltar ao equilíbrio, né? O que acontece hoje é que a agricultura nossa ela tende ao desequilíbrio, né? Você desequilibra o solo, então a gente tem que trabalhar práticas que reequilibram o solo, né? E o controle biológico é uma delas. Aldo, dentro dessa prática de equilíbrio, o produtor está ficando cada vez mais atento para essa necessidade, né? Sim, Fabélia, isso é fato. Na verdade, assim, o produtor ele vem percebendo o nematóide com danos econômicos agora, mais recentemente, porque até então se atribuía alguns prejuízos na lavoura de soja, de milho, de algodão, a outras situações, a clima, a questão de fertilidade do solo e tal.
E quando começou realmente a aparecer nematóide, começou-se a perceber os danos do nematóide, foi que começou-se a perceber o que ele poderia dar de dano realmente. Então a gente, quando o produtor percebe o dano, é porque o nematóide já chegou numa população muito alta, né? Porque o nematóide sempre esteve presente, né? Então existem nematóides aí que eles são nativos realmente, né? Então o nematóide das lesões, que é o mais comentado, que é o Pratilencos, ele é um nematóide nativo. Só que também tem nematóides que eles não são nativos aqui do Brasil, então eles foram introduzidos. Então o nematóide do cisto, que é o Heterodera, ele é um nematóide que foi introduzido. Então, e o produtor ele começou a perceber os prejuízos e começou a olhar no sistema radicular os danos, né? Quando você tem um sistema radicular comprometido, então esse sistema radicular ele não consegue aproveitar muito bem a nutrição, os nutrientes que estão ali, a questão da água, a planta fica debilitada, né? É importante a gente colocar que nematóide ele não mata nenhuma cultura, né? Então ele é um organismo que ele depende da planta viva para ele continuar se alimentando, né? Então ele é um parasita obrigatório ali. E só que deixando a planta debilitada, termina vendo outra intempérie e matando essa planta. Então, nós temos hoje genética suficiente de soja, de milho, tal, com alto poder de produção, só que o nematóide, ele termina danificando o sistema radicular e aí a planta não consegue expressar o potencial produtivo dela, né? Por isso que muita gente atribui o nematóide como um inimigo oculto, né? Porque não se vê, ou não se via, né? Até então. Agora, o produtor, cada vez mais, ele está alerta e percebendo os prejuízos que o nematóide vem causando. E com isso, vem se adotando os manejos biológicos, né? Introduzindo o manejo biológico, né, dentro do manejo do nematóide, né? Com algumas ferramentas, né? E hoje a Balagro ela vem trabalhando já há 10 anos, agora 2018 há 10 anos, nesse manejo de nematóide, com uma ferramenta para o manejo de nematóide. Esse manejo a gente trata de um modo muito específico, porque o nematóide ele não é ali simplesmente um diagnóstico simples, né? Como você falou, é uma praga que ela não mata a planta, mas deixa debilitada. Vamos comparar aí na saúde humana como se fosse um HIV. O HIV não mata, só que ele deixa tão debilitado o organismo humano que uma gripe pode matar, né? O nematóide é por aí também. Não poderíamos fazer essa analogia? Essa analogia, porque por exemplo, se a gente for numa mata nativa, num cerrado, na floresta amazônica, nós vamos encontrar nematóide, né? Por isso que eu ainda disse no início que ele é nativo, mas também tem os exóticos que são aqueles que vieram de fora. Justamente, né? Então só que ele está no sistema ali de equilíbrio, né? Então nós temos aí outros organismos ali que estão controlando o nematóide para não estourar a população nematóide. Então ele sobrevive ali no equilíbrio. Para qualquer um dos dois responder, fiquem à vontade para um interpelar o outro. Tem aquele nematóide mais específico de determinada região? Tipo, que se encontra no Cerrado, é mais comum do Cerrado Goiano, e aí chega no oeste da Bahia, chega lá no noroeste do Paraná, tem assim essas especificações? Ou pode encontrar qualquer um em qualquer região? Hoje o nematóide está bem distribuído. Por exemplo, espécies como Pratilencos não se encontrava porque não se procurava, né, em outras regiões. E hoje, fazendo análises de solo em várias regiões do Brasil, a gente encontra a presença dele. O meloidóide é a mesma coisa. As espécies que existem aí, a gente tem presença no Brasil todo, né? E o de cisto que foi introduzido em algumas regiões, mais, outras menos porque ele está sendo introduzido em cada região de acordo com o movimento de maquinário, transporte de sementes. Essa introdução não é nenhuma guerra biológica, né? É aquela coisa que vem acidentalmente, que vem numa planta, que vem sem aquela fiscalização necessária, aquela barreira sanitária que deveria acontecer de um modo bem eficiente, que não acontece, né? Sim. Ô, Fabélia, é interessante a questão do nematóide, porque a locomoção do nematóide no solo ele é muito limitada. Então, ela se locomove muito pouco, né?
Então, como é que se explica que em 91 o nematóide cisto foi introduzido, encontrado em 3 regiões diferentes, e hoje, em 2018, né, a gente está falando de 25 anos, 27 anos aí, né, que ele foi introduzido, hoje ele está praticamente em todas as regiões produtoras de soja. Então, se você vai Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Bahia, né, São Paulo, Mato Grosso do Sul, você encontra o nematóide cisto. Então, isso aí, alguém levou. Quem levou? Então, assim, vai no maquinário agrícola, vai na nossa roupa, vai no pássaro, vai no vento, vai na água. Vai então, no veículo que entra na lavoura e sai de uma e entra na outra. E quando a gente fala desse veículo, aí vale todo mundo. É o representante comercial, o consultor, o repórter, vai todo mundo que chega e vai até a lavoura, né? Justamente. Então, assim, a gente pega o Brasil, que tem extensões continentais, né? A gente tem várias regiões aí produtoras. Então, nós encontramos hoje nematóide cisto, né, que em todas as regiões produtoras, né? O Pratilencos, que é mais nativo, também mais conhecido, nematóide das lesões, nós também encontramos em todas as regiões, né? Então, claro que em algumas regiões com uma população muito maior do que outras, né, mas causando danos econômicos seríssimos, né? Então, segundo os nematologistas, né, a Sociedade de Nematologia, o prejuízo, e aí o Lécio pode até me corrigir, chega acima de 30 bilhões de dólares por ano na produção de alimento. E quando a gente fala na produção de alimento, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, que é alimentar, né, o mundo, né? Então, o nematóide realmente ele está limitando a produção de alimento no mundo, né? Não só no Brasil, mas em outros países. É muita coisa para um verme que é microscópico, né? Algo que você precisa. E quando a gente fala desse diagnóstico, que como o Lécio ainda mencionou, das análises, Lécio, nós podemos dizer que hoje esse diagnóstico ele está acontecendo mais porque está acontecendo uma profissionalização, o produtor ele está mais aberto a fazer uma análise microscópica para saber de fato o que tem no solo dele? Alguns sim, outros estão se conscientizando. Hoje, em função do nematóide estar tirando produtividade, realmente ele tira produtividade, como o Aldo falou, ele está causando prejuízo. Então, hoje o produtor está buscando ferramentas para identificar o que ele tem no campo, né? O que ele tem ali no solo dele, para poder trazer a solução. Então, a análise hoje é uma ferramenta muito importante, principalmente porque você precisa identificar qual é a espécie, qual nematóide você tem lá para definir o melhor manejo. Isso, a raça, para definir o melhor manejo, né? Uma rotação de culturas, uma variedade correta. Então, tudo isso é necessário e a partir do momento que você identifica o problema, você tem que passar a trabalhar com a análise. Você falou logo no início do nosso bate-papo do conjunto. E agora você cita mais algumas ferramentas desse conjunto. A rotação, conhecer a cultivar que vai ser colocada, o híbrido ali, que é aquela cultivar que tem uma resistência maior, né? Já que a gente tem um plantio de soja muito grande no Brasil, então essa cultivar, ele pode escolher, optar por cultivares que sejam mais tolerantes. Sim, tem cultivares que são resistentes a algumas raças de cisto, então dependendo do nematóide que ele tem na área, ele pode selecionar a cultivar correta para se utilizar e auxiliar no manejo, né? Não se pode também trabalhar só com resistência genética, só com a cultivar sucessivamente que você passa a selecionar raças, né? É o que você falou, é um conjunto. É um conjunto, aí você tem que trabalhar outros fatores, rotação de cultura, controle biológico, controle químico. Com o controle biológico, onde que é o momento mais adequado? É no sulco? É no tratamento de sementes? Como é que funciona esse controle com o uso do biológico ali para ter essa eficiência, para ter uma segurança maior? O importante do controle biológico é você tratar o sistema, tratar o solo. E a gente costuma trabalhar com várias formas de aplicação, ou via semente, via sulco de plantio, ou tratamento de solo via pulverização, dependendo muito da condição que o agricultor tem. Mas todas são ferramentas de se levar o micro-organismo para o solo, Tá? Então, tudo vai depender da condição que ele tem, do momento, o plantio, se ele está ocorrendo numa época mais seca, então não se trata semente, faz uma
aplicação posterior. Então, tudo depende da condição que você tem para poder aplicar o controle biológico. Mais alguma colocação? Sim, só para acrescentar, na verdade, assim, o objetivo nosso realmente é atingir onde está o problema. E o problema está no solo, né? Então, o que a gente tem que garantir é um solo sadio, né? Então, assim, quando a gente vem, introduz uma ferramenta biológica para diminuir a população de nematóide, para ele não dar o dano econômico, a gente pensa no solo, né? E como o Lécio bem colocou, o veículo a ser levado, esse agente biológico para o solo, pode ser no TS, no aplicação de suco ou pulverizado por cima. E aí existe algumas limitações, né, que a gente tem que ter, e tem que ter o cuidado, né, tem que ter um profissional próximo para poder estar recomendando qual que é a melhor forma, mas o objetivo nosso é tratar o solo, é reduzir a população do nematóide no solo. Bom, agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já para nós falarmos um pouco mais daquele diagnóstico, do momento, o que pode parecer, quais são as características lá na sua área que pode te levar a ficar atento e verificar se não é o nematóide. Nós voltamos já.